Olá, pessoal, estamos aqui com essa questão da Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ao enunciado. O quadro apresenta a distribuição dos quatro diferentes alelos do GNA, cujas combinações genotípicas são responsáveis pelos padrões de coloração da pelagem de algumas raças caninas. Então, a gente vê aqui na tabela algumas raças e aqui o fenótipo, né, que é a coloração, o padrão de coloração, e o genótipo responsável aí por cada cor, né? Cada padrão. Então, são quatro diferentes alelos do gene A. Então, a gente vê aqui, ó, uma combinação de ATzinho com ATzinho sem cor nenhuma, né? Tá sem fenótipo aqui. AYzinho dourado. E aí, o que que a gente tem que ir destacando? Eu fui retirando aqui, né? Qual alelo é responsável por cada coloração primeiro, para depois a gente ir vendo quem domina sobre quem, para ir fazendo essa ordem decrescente aí, tá? Então, primeira coisa, para identificar, a gente pega o homozigoto, que aí aquilo a gente vai identificar que aquele alelo é para aquela cor, né? Então, a gente vê que aqui o ATzinho é para cor nenhuma, sem cor. Então, coloquei ATzinho sem cor. O AYzinho aqui é para dourado, eu coloquei aqui. Qual que é o próximo? Esse azinho sem nada em cima, né? Quando ele é homozigoto é preto. Então, coloquei que o azinho sem nada aqui em cima é para o preto. E o outro diferente que tem é o A com um W, que quando é homozigoto aqui a gente vê que é prateado. Então, os quatro padrões de cor e seus respectivos alelos. Quando eles estão em homozigose, vai manifestar esses fenótipos, mas quando eles estão em heterozigose, dependendo de com quem eles estiverem, eles podem não manifestar o fenótipo, né? Mostrando que ele é recessivo em relação ao outro, que o outro é dominante em relação a ele. Então, é aquele tipo de questão que dá um certo trabalhinho, porque você tem que ir reconhecendo, se você for fazendo a lápis, você às vezes vai ter que ir remanejando e vendo que tem um outro que domina entre dois lá e fazendo a coisa. Então, a gente pode, começando aqui pela ordem de cima para baixo da nossa tabela, começando aqui por esse primeiro heterozigoto que aparece, que é o Y com T. Quando aparece o Y com T, quem é que domina? Ó, Y é de dourado e T é de sem cor. Quando é Y com T, é sem cor? Não, é dourado. Então, já vi que o dourado, o Y, domina sobre o T que é sem cor, tá? Dourado domina sobre o sem cor. Vamos ver um próximo heterozigoto aqui. O sem cor com o azinho sozinho que seria de preto. Ó, não fica preto, fica sem cor. Então já vi que o Tzinho ele domina sobre o azinho que é de preto. Um próximo heterozigoto. O dourado com preto. O dourado também domina. Então o dourado ele domina sobre o preto. E quando a gente olha um heterozigoto aqui de prateado com ele mesmo é prateado, o prateado com o Tzinho é prateado, o prateado com o Y é dourado. Então, o prateado ele domina sobre todos, menos sobre o dourado. Então, é aquele tipo de questão que você tem que ir comparando e vai dando um certo trabalhinho até você conseguir estabelecer e perceber que o dourado ele domina sobre todos. Sempre que tiver um dourado, é esse fenótipo que vai ser manifestado. Então, sempre que estiver com Y, vamos ver nos heterozigotos, ó, dourado. Aqui tem Y também, dourado. Ele domina sobre o preto. Aqui ele está dominando sobre o sem cor. Cadê? Aqui ele está dominando sobre o prateado, que seria o W. Então ele domina sobre todos, por isso que ele vai vir primeiro. O prateado, a gente nota que ele só não domina o dourado, mas se ele estiver com o Tzinho, é prateado. Se ele estiver só com o Azinho, é prateado. Então, ele domina sobre os restantes. E a gente já tinha visto antes que o Tzinho, ele domina sobre o Azinho sozinho, né? Fica sem cor, ó, não fica preto do Azinho. Então, a gente vai estabelecendo e aqui a gente vê que corresponde à alternativa D, certo? Então, é um tipo de questão que vale a pena a gente praticar, né? Para a gente criando uma certa familiaridade e quando vê, não se assustar, saber que é uma coisa relativamente simples, só dá um pouquinho de trabalho. A gente vai fazendo a lápis e vai incluindo aí o que for preciso até estabelecer finalmente essa relação completa aí em ordem decrescente de dominância. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima. Tchau.